Olá, igreja amada. Muitas saudades de todos. Que a paz do Senhor Jesus esteja com cada um dos irmãos e guarde suas famílias também. Acredito que uma das coisas que essa pandemia está revelando para nós, por causa de tudo que envolve esse muito tempo juntos e tal, são nossas palavras. Sim, o que falamos e o que deixamos de falar. Eu quero compartilhar com os irmãos nessa palavra pastoral sobre filtrando nossas palavras. Meu grupinho de discipulado decorou nesse mês de abril 2 textos, 2 versículos sobre a fala, sobre a língua. Porque a gente vem percebendo, né, que começamos a notar mais a forma como falamos, a forma como ouvimos. O momento é de estresse, né? É uma coisa nova, são mudanças e a gente reage às mudanças nem sempre de uma forma muito legal. Então eu quero compartilhar um dos versículos que nós decoramos, que está em Efésios capítulo 4, versículo 29. Ele é conhecido e nós decoramos na versão Almeida atualizada, que diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. A gente vê aí um filtro, né? Nenhuma palavra torpe, e o comentário da Bíblia do século XXI diz que é literalmente palavra podre, palavra abominável. E no versículo ele diz, palavra que traz destruição. Então, não saia da vossa boca nenhuma palavra assim, nenhuma palavra torpe. E como deveria? Qual é o filtro? O como dizer então? Unicamente que seja boa para a edificação, que seja conforme a necessidade e não a minha necessidade de falar, que eu tenho muita, mas a necessidade do outro de ouvir e que transmita graça. Quando está tudo bem, quando eu estou em paz, está tudo bem, não tem nenhum conflito, ninguém fez nada que me ofendeu, não fica tão difícil, talvez, usar esse filtro. Falar coisas boas que edificam, coisas que realmente o outro precisa ouvir, que transmita graça. Mas, especialmente nesse momento de estresse, quando alguém falha comigo, aí é nessa hora, é justamente nessa hora que nós precisamos usar esse filtro. Irmãos, estamos vivendo. E essa incerteza, esses questionamentos nossos, meu Deus, até quando? Puxa, que saudade de dar uma saidinha, de sair à vontade, com liberdade, de abraçar, de estar com o outro. Traz inquietações, e às vezes isso vai me irritando e eu respondo asperamente, não ouço direito o que o outro disse. E por isso a palavra de Deus está nos orientando. Especialmente neste momento, estamos precisando usar o filtro, esse filtro deste texto de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 29. Esse versículo está ali num contexto de já não andamos mais como andávamos quando não tínhamos Jesus, agora estamos numa caminhada de amadurecer, de sermos parecidos com o Senhor, de nos despir do velho e nos vestir do novo. Então ali Paulo vai falando tudo que nós devemos deixar, e aí ele fala sobre a palavra. Olha, o que vocês falam, que não seja nada que traga o mal, que destrua, nenhuma palavra torpe, mas aquilo que edifica,
aquilo que vai ajudar o teu irmão a crescer, aquilo que ele precisa ouvir e aquilo que traz graça. Esse filtro, irmãos, você já reparou que ele não é nada a meu favor. Ele não é nada egocêntrico. Não é nada que só vai me beneficiar. Ele é outrocêntrico. Ele é cristocêntrico. Ele está pensando no outro e é cristocêntrico no sentido de que ele fala do que Jesus é e fez. Jesus veio para nos edificar. Ele veio por causa da nossa necessidade de redenção. E ele veio e nos transmitiu a sua graça. E é dessa forma que o Senhor quer que sejam as nossas palavras. Outrocêntrica. Eu não estou pensando em mim, no meu bem-estar. E sobre isso eu estou me lembrando de uma vez, de uma discussão que eu tive com o Almir, toda cheia da razão, porque quem pisou na bola foi ele. Então eu tô cheia da razão, então eu tô com raiva, tô brava, posso falar o que eu quiser e você vai ouvir. E tava lá, né, descarregando sobre ele a minha raiva, e ele calmamente, aquele jeitinho do Almir que vocês lembram, ele falou assim: meu bem, você só quer despejar sobre mim a tua raiva ou você realmente quer que a gente converse para resolver o que aconteceu? Palavra um tanto quanto pesada, né? Mas pensa bem na profundidade dessa palavra. Você só quer descarregar a tua raiva? Então tá, então você conseguiu. Mas você quer realmente conversar para resolver? Então, às vezes, nós estamos só descarregando. E quando descarregamos nossa raiva, nós estamos falando coisas podres. Coisas que ofendem, que em vez de edificar, destrói. E não é de acordo com a necessidade do outro, é a minha necessidade de jogar para cima de você a minha raiva, porque eu tenho razão. E não traz graça nenhuma, nem para mim, nem para ele, nem para ninguém. Então, especialmente quando você achar que está com a razão, que foi ofendido, use o filtro deste texto. Eu quero resolver e ficar tudo bem, e pedir perdão e perdoar, ou eu quero só descarregar os meus sentimentos, os meus medos, a minha raiva, a minha insegurança? Esses sentimentos são carregados de egoísmo. É só daquilo que me interessa, é do humanismo que nós ouvimos no domingo. Então usemos o filtro. E aí, pensando um pouquinho, como é que eu vou dar para o meu irmão o que edifica, o que ele precisa, o que traz graça, se eu não encher a minha mente e o meu coração com essas coisas? Jesus respondendo lá em Mateus 12, versículo 34, para os líderes judeus, que estavam lá cutucando tanto, tentando achar um erro nele, que falam para ele: o mestre de vocês expulsa os demônios com os demônios. Ele faz em nome de Belzebu. Jesus explica essa questão toda, que era difícil, né? O próprio diabo estar contra ele, mas ele diz: raça de víboras, vocês falam daquilo que o coração de vocês está cheio. Apesar de que ali era um momento de muita repreensão, foi uma palavra que edifica. Eles precisavam ouvir aquilo. E é uma verdade sobre todo ser humano, essa palavra de Jesus. A nossa boca fala daquilo que está cheio o nosso coração. Então, com o que está cheio o nosso coração? Paulo também deu uma orientação sobre isso, também é um texto bem conhecido, aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 8, e a gente conhece bem esse texto. É aquele texto: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento.
Numa outra tradução diz, nisso pensai. Mas eu gosto dessa, da Almeida atualizada, porque ela fala, seja isso que ocupe o vosso pensamento, o tempo todo. Em tudo e qualquer coisa que eu for falar ou fazer, que seja verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama. E aí, irmãos, se eu encher o meu pensamento, se o meu pensamento está cheio dessas verdades, dessa riqueza de tudo que é verdadeiro, puro, justo, amável, então eu encho a minha mente que desce para o coração e quando sai da minha boca, vai sair realmente o que edifica, o que é necessário e o que transmite graça. Então vamos usar esse filtro da palavra de Deus. E eu desafio você, como nós, a memorizarmos esse texto de Efésios capítulo 4, versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Amém? Que esse possa ser o filtro das nossas palavras. E aí vamos viver em harmonia, vamos viver em paz, enfrentando, esse momento difícil que estamos vivendo, para a glória do Senhor. Amém? Vamos orar? Pai de amor, obrigada por tua palavra. Obrigada por nos orientar sobre a nossa convivência diária. E nós queremos mesmo, Senhor, pedir a tua ajuda por mim mesma, Senhor. Às vezes, quando eu percebo, já falei o que não gostaria de ter falado e fico triste, fico chateada. Me ajuda, Senhor, a quando isso acontecer, pedir perdão, reconhecer e usar o filtro da tua palavra, que é tão poderoso, Senhor, que é tão despojado de egoísmo e que é o cristianismo, esse é o verdadeiro cristianismo. Falar, Senhor, aquilo que realmente edifica, que vai ajudar com que o outro, o meu próximo, seja ele quem for, o cônjuge, os filhos, os pais, os avós, que ele possa ajudá-lo a crescer, que seja conforme a necessidade, aquilo que ele precisa ouvir e que transmita graça. Que esse seja o filtro da tua palavra nos nossos lábios, na nossa fala, Pai, e assim traga glória para o nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, querida igreja. Que o Senhor abençoe cada um de nós.